Jó 25-27. Então Bildade, o suíta, respondeu: o domínio e o pavor pertencem a Deus, ele faz reinar a paz nas suas alturas. Por acaso podem ser contadas as suas tropas? E sobre quem não levanta a sua luz? Como, pois, pode o homem ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então Jó respondeu: como você ajudou ao que não tem força? E como salvou o braço que não tem vigor? Como você aconselhou ao que não tem sabedoria? E como revelou plena sabedoria em abundância? Com a ajuda de quem você proferiu tais palavras? E de quem é o Espírito que fala por meio de você? Os mortos tremem debaixo das águas, com os que ali habitam. O abismo está no diante de Deus, e não há cobertura para o lugar da destruição. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rompem debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. As colunas do céu tremem e ficam pavorosas à sua repreensão. Pelo seu poder, ele agitou o mar e, pela sua inteligência, abateu o monstro Raabe. Pelo seu sopro, os céus ficaram límpidos, a sua mão traspassou a serpente veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. O que ouvimos dele é apenas um sussurro. Mas o trovão do seu poder, quem o poderá entender? E Jó continuou o seu discurso e disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus estiver no meu nariz, os meus lábios não falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu lhes dê razão. Até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei, o meu coração não me reprova nenhum dos meus dias. Seja como o ímpio o meu inimigo, e como o perverso, aquele que se levanta contra mim. Porque qual é a esperança do ímpio, quando Deus lhe corta a vida e lhe arrebata a alma? Por acaso Deus ouvirá o seu grito, quando lhe sobremenciona a tribulação? Deleitar-se a ele no Todo-Poderoso. Invocará a Deus em todo o tempo. Eu lhes ensinarei o que está na mão de Deus, não lhes ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso, porque, então, se entregam a conversas vãs. Esta é, da parte de Deus, a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos recebem do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua posteridade não se fartará de pão. Os que ficarem dele, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Ainda que amontou prata como pó e acumule roupas como barro, ele as acumulará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Edifica a sua casa como a da traça e como a cabana que o vigia faz. Deita-se rico, mas não o fará segunda vez, abre os olhos e já não é rico. Terrores se apoderam dele como águas, de noite o redemoinho o arrebata. O vento oriental o leva, e ele se vai, o furacão o varre do seu lugar. Deus lança isto sobre ele sem piedade, embora ele procure fugir desesperadamente da mão de Deus. Baterão palmas contra ele e com assobios o assobiarão do seu lugar. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida.
Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Real, firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor, vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pendão.